santa gloriosa paz do Senhor Jesus, saúdo meus amados ouvintes e internautas, com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus, nesta manhã, a palavra de hoje, do coração de Deus para o coração dos amados irmãos, ouvintes, internautas e amigos, se encontra no livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 4. São capítulo 4, o versículo primeiro a seguir. Leiamos a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 4, e o versículo primeiro adiante. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, abre aspas, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha aspas, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre aspas. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Fecha aspas. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio
dele, e os seus filhos, e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarai o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, abre aspas, que se chama o Cristo, feche aspas, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, e eu quem falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Oh, glória, palavra maravilhosa, igreja amada do Senhor. Coisa linda, né?
coisa misteriosa, revelada do coração de Deus para todos nós nesta manhã de quarta-feira. Glória a Deus, aleluia, 19/8/2026. Graças a Deus. É uma palavra linda e maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração desta noite. A mulher de Samaria. A mulher de Samaria, glória a Deus, aleluia, confessa que Jesus teve com a mulher de Samaria. Revela sua dedicação ao propósito de seu Pai celestial. O propósito de Deus é que o Filho do Homem veio para salvar todos que havia perdido. Glória a Deus, aleluia. Celeste, bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. Jesus veio para nos levar para o céu, não para uma vida passageira, mas para a vida eterna. A paixão consumidora de Cristo era salvar os perdidos, era salvar a humanidade, os perdidos, os não cristãos, os não evangélicos, os feiticeiros, macumbeiros, idólatras, homicidas, fornicadores, pecadores. Jesus veio para tal, salvar os doentes por enfermidade espiritual, glória a Deus, maligna, que Satanás tanto tem oprimido, tirar o povo da opressão, da garra do demônio, da garra de Satanás, porque os demônios veio para matar, roubar, destruir, mas Deus veio para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Alvo este, que ele era infinitamente mais importante que a comida e a bebida. Mais importante do que a comida e a bebida é a salvação das nossas almas. É o mais importante, igreja. Glória a Deus, aleluia. É a salvação das almas. Glória a Deus, aleluia. É mais importante do que a comida e a bebida. Glória a Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus ao nosso redor. A pessoa disposta a ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Muito tem dito, muitas pessoas, todo mundo já sabe, o evangelho já foi pregado, glória a Deus, aleluia, todo mundo já conhece, aleluia, glória a Deus, mas o importante, glória a Deus, é cumprir os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é anunciar a palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa porção
essa missão foi dada a nós, moradores da terra. Deus poderia ter enviado o anjo para anunciar o evangelho. Os anjos queriam anunciar o evangelho. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus disse, deixa para os pequenininhos. Deixa para os pequenos que estão lá na terra. Eles vão fazer meu id, eles vão anunciar o meu evangelho do reino. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, igreja amada, que essa maravilha, glória a Deus, chegou até nós. Chegou até nós, glória a Deus, aleluia, para anunciar o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Devemos falar-lhe de suas necessidades espiritual e de Jesus, que pode satisfazer essas necessidades. Por uma vez não está necessitando, não tem necessidade de pão. Ah, tem pão na mesa, tem pão no armário, tem pão na geladeira, tá assim, né? Tá farto, né? Graças a Deus por isso, que Deus vem abençoar mais e mais o pão, né? A água na vida dos meus irmãos. Mas a necessidade espiritual, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tem gente que não está nem adorando mais a Deus porque está vazio espiritualmente. E Deus manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as suas demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Pai, Ele provê tudo na sua vida. Ele provê o sustento para a tua alma, para a tua vida física, material, financeira e espiritual. Ele te dá saúde e vida com abundância, que é física. Material, os alimentos cotidianos, a casa, o carro, né? Glória a Deus, a roupa, a vestimenta, tudo, Ele prepara tudo, né? Provei tudo. Ele é o Deus, né? Sem Ele nós não somos nada. Eles que nos dão saúde, é eles que nos abrem a porta para de emprego, de bom trabalho, de bom ganho, Ele que nos dá o salário, né? Glória, se não fosse assim, nós não saíamos nem de casa para trabalhar. Não é isso? Porque não teríamos saúde, mas como temos saúde, foi Deus que nos dá. Ele que nos prepara tudo, não vai deixar nos faltar nada. Por isso que Ele manda buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas nas suas vidas. Não sede de água, não falta de fome de comida, mas sim fome do Espírito Santo. Tem muita gente vazia. Muita gente vazia. O povo não busca mais o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O povo não ora mais, não jejuma mais, não santifica a sua vida, para que o Espírito Santo de Deus entre e faça morada em seu coração e seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? A samaritana descobriu que Jesus era profeta mesmo, estava falando com os profetas dos profetas, né? Glória a Deus, aleluia. Assim, igreja amada do Senhor, Deus nos manda examinar as Escrituras, buscar a palavra, meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite, e buscar o batismo com o Espírito Santo, você orando, né? Glória a Deus, aleluia, na igreja, seja na igreja, na sua casa, ou na hora do seu trabalho, você está orando ali, né, na hora do almoço, né? Glória a Deus, aleluia. Ali você tem um tempinho ali para buscar Deus, seja no banheiro, no cantinho ali, você buscar Deus. Deus vai conceder vitória, não só para você, mas para todo o seu, toda a sua família, né? É assim que Jesus faz na nossa vida. Glória a Deus, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele abençoa todas as áreas, física, material, espiritual, financeira. Glória a Deus, aleluia, porque Ele é fiel, Ele quem garante a vitória. Glória a Deus, aleluia. Jesus faz o quê?
a água jorrar água, né, para a vida eterna. Glória a Deus, tudo aqui vai passar, né? Enfermidade, dor, fome, sede, né? Tudo vai passar, mas lá no céu, né, a água vai jorrar da água para a vida eterna. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza, né? Só alegria, só glória, só adorando ao Senhor de noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus bom, Deus maravilhoso. Em João 4,14, a água dada por Jesus significa a vida espiritual, né? A água dada por Jesus significa a vida espiritual. 4 João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna, né? É a água, glória a Deus, aleluia, que significa a vida espiritual para usufruir, né? Para usufruir dessa água viva é necessário que a pessoa a beba. Como você vai beber de uma água que você não busca, né? Tem que buscar. Bater com o Espírito Santo. Tem que buscar na fonte, né? Tem que tirar. A vida é corrida, o tempo está abreviado, as horas passam rápido, falta tempo. Você tem tempo de Deus, você não pode, né? Glória a Deus, aleluia, usufruir do tempo de Deus. O tempo de Deus é de Deus. O seu tempo é do tempo, seus fazeres, seu lar, sua casa, seu trabalho, tudo você tem feito. Mas chegou na igreja, glória a Deus, aleluia, o particular é com Deus, né? É entrar em espírito, buscar Deus em oração, em adoração, né? Se alimentando da palavra, se enchendo da água viva, né? Do Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus, Jesus é bom demais, igreja. Jesus é maravilhoso. Não é um ato único e momentâneo, mas sim um bebê progressivo que, repetido a palavra beba, derivado do pino, está no presente. Está no presente do imperativo. Representa uma ação progressiva. Ou repetida para beber da água da vida. Necessário é estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Para você beber da água viva tem que estar próximo, né? Está ali ao lado da fonte da vida, da água da vida. E quem é a água da vida? Quem é fonte da água da vida? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É Ele que vai dar da água da vida, do Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia. Para que você permaneça firme e forte
né? Na rocha inabalável que é Cristo Jesus. É Ele, igreja amada. É o próprio Cristo, né? Só Ele pode dar dessa água da vida para beber, né? Ninguém pode continuar bebendo da água da vida, estando distanciado da fonte, né? Tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fonte sem água, né? É uma fonte sem água. Estando longe da fonte do poço, é uma fonte sem água. Estando longe de Jesus Cristo, é uma fonte sem água. Não pode, né, sobreviver, né, sem Jesus Cristo, sem a fonte viva, sem a fonte da água da vida. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a fonte sem água. Pedro fala da fonte sem água. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 17. Estes são os fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Está vendo, igreja? Por isso que os desviados não voltam, por isso que aqueles que se afastaram do caminho do Senhor não tem mais força, não tem mais força para voltar. As correntes das trevas arrastam cada vez mais para o abismo, e cada vez mais vai se afundando nas trevas. Não tem retorno mais, porque saíram de perto da fonte da água da vida, saíram de perto de Jesus, né? Estes são, agora vou repetir, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Tá vendo? Era luz, né? Glória a Deus, buscado pelo demônio, levou para as trevas e não volta mais, né? A pessoa tem que ter todo o máximo cuidado, igreja. Máximo cuidado. Vai, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, depois eu vou, não vou tomar ceia hoje, esse mês não vou tomar ceia, ó, né? Vou deixar para o próximo mês. E nisso aí, o diabo vai minando, vai entrando, vai achando brecha, o demônio vai entrando, daqui a pouco está arrastando para a treva e não volta mais, né? Cada vez mais o estado é pior. Né? Portanto, seja vigilante, esteja sempre perto da fonte da água que jorra para a vida, que é Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Adorarão em espírito e em verdade, né? Esse é o 4:23, né? 4:23. Adorarão em espírito e em verdade. Verdadeira adorarão, lemos aquela do 4, 24, 4:7, do 4:7, que nos fala: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Este aí é o 4:7. No 4:14, a água a jorrar para a vida eterna. A água a jorrar para a vida eterna, é o 4:14, né? 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora o 4:23, igreja amada. Capítulo 4 de São João e o versículo 23. Adorarão em espírito e em verdade. 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né, igreja? Jesus ensina várias coisas neste versículo. Primeiro, igreja, primeiro, em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Está vendo? O Espírito Santo, você sente o impacto, sente que o Espírito Santo ali está alegrando a igreja se alegra e cai no poder, enche do poder de Deus, né? Da glória de Deus. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e no Espírito. Glória a Deus. Ou disposição de ânimo no Espírito, ou disposição de ânimo, dirigido pela vida atividade, e atividade dos Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Verdade, glória a Deus, é verdade, papai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, Deus bom. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela ao Filho e se recebe mediante o Espírito. Glória a Deus. Aquele que propõe um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, despreza ao seu todo o único alicerce da verdade, da verdadeira adoração. Pessoas que não respeitam seus superiores, seus líderes, né? Glória a Deus, aleluia. E não respeita. Está vendo, igreja, mano? Que coisa tremenda, né? Que pessoa que ignora, né? Ignora os superiores, os líderes, a verdadeira adoração. Glória a Deus, com meninice, com chocarrice. Glória a Deus, não recebe. Glória a Deus, aleluia. Deus não está nesse negócio, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aquele que propõe um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, despreza. Olha, ignora. Tem gente que ignora a doutrina. Isso é doutrina de homem, né? Isso é uso e costume, né? Fuge dos tais. Fuge dos tais. Porque o Espírito Santo de Deus não está nesse tal. Está nesse. Desconfie. A doutrina do homem. Isso é uso e costume. Ah? Ignora. Ignora a doutrina. Glória a Deus, aleluia. Ignora a diretoria, ignora, glória a Deus, os líderes,
Glória a Deus. Eles acham que é o tal, né? Glória a Deus, aleluia. É verdade. É, igreja amada do Senhor. É muito, é muito complicado isso aí. Ignorou a doutrina. Ignorou a palavra de Deus. Não dou mais ouvido. Não carrega mais Bíblia. Né? A Bíblia agora é o celular. Abra a palavra de Deus, a Bíblia, depois o celular. Tem vergonha de carregar a Bíblia? Glória a Deus, está tendo vergonha de Jesus Cristo. Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o povo só vai vir para Cristo, só vai aceitar Cristo Jesus através da palavra. Vim para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Como você vai ter vergonha se vai ter vergonha de Cristo Jesus, de Deus, naquele dia eles tiveram passar de mim, maldito, que eu vou e não te conheço, para o fogo do eterno do inferno, ali haverá pronto de dente. Usa a Bíblia é uma espada de dois gumes, é ela que você vai guerrear contra o inferno, contra Satanás, vai derrubar por terra e dar a vitória. Orica, labaço, lilianda, lamantaia, seda, candarabaçá, oricanda, labar, verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É, igreja amada, é, igreja amada. Glória a Deus, aleluia. Não pode a palavra de Deus desprezar o seu tudo. Não pode desprezar, pede tudo. O único alicerce da verdadeira adoração é Cristo Jesus. O quarto, igreja, 4:24. 4:24 de São João, verdade, né? 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o o adore em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Verdade, porque Cristo é a verdade. 1:14. Cristo é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Cristo é a verdade. 1:14, é isso? Deixa eu ver aqui. Cristo é a verdade. 1:14. Tá vendo? Olha 1:14. O verbo é Jesus, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É, igreja amada do Senhor. Glória a Deus. João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O canta labassulianda, porque Cristo é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Ele requer a verdade. Ele exige de nós a verdade. Se ele é a verdade, ele requer de nós a verdade. Glória a Deus, aleluia. Alegar ter comunhão com Cristo e ter a salvação, sem, porém, viver e falar de acordo com a verdade, está enganando quem não tem a verdade. Revela a real condição do seu coração. Os tais se opõem a Deus e permanece fora do reino dos céus.
A verdade liberta, né? Você quer permanecer dentro, estar dentro do reino do céu, quer ser um crente salvo, fala a verdade. Glória a Deus, aleluia, né? Porque a verdade, uma vez dita, glória a Deus, é justificada, né? E uma mentira, uma vez dita, será condenada por sua mentira, né? Mentira tem perna curta, né? Logo, logo se descobre, né? Principalmente ontem, amanhã está descobrindo a verdade. Você falou a verdade, é salvação, é vida eterna, né? Glória a Deus, fica com a verdade, larga a mentira de lado, né? Glória a Deus, já tem o nome mentira, né? Mentira é do diabo. Diz que o diabo é pai da mentira desde a fundação do século, né? É mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus, aleluia. Igreja amada do Senhor. Foi até aqui que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui nessa live, na pregação dessa noite, dessa manhã, é amanhã, de quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. 19/8/2026. 19 de agosto de 2026. Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço para todos. Obrigado por estar me assistindo aqui, nesta live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Deus bendiga a todos vocês.